Bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa de paz e esperança. E hoje participa aqui comigo da nossa conversa a professora Beth Almeida. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. Bem-vinda, professora Beth Almeida, à nossa Conversas de Paz e Esperança. Boa noite, Daniel. Obrigada pelas boas-vindas. É uma honra, é um prazer estar aqui nessa conversa de paz e esperança. Professora, e hoje nós vamos conversar sobre a triste memória dos 60 anos do golpe militar no Brasil, que aconteceu exatamente no dia de hoje, 1º de abril. Mas antes da gente tratar do nosso tema, eu gostaria de que todos nós que aqui estamos participando dessa conversa conhecesse a pessoa da Beth Almeida. Quem que é Beth Almeida? O que ela faz? No que você trabalha? Qual a sua experiência de vida, na sua caminhada? Conte para nós um pouquinho. Bem, eu entrei na universidade aqui em Brasília em 1967 e já me interessava um pouco por política e me engajei no movimento estudantil. Em 1969, eu me transferi para a UFRJ, no Rio de Janeiro. Lá eu me formei em licenciatura em Química, depois eu trabalhei na Universidade da Paraíba, Universidade Federal da Paraíba, participei do movimento sindical lá, fui de diretoria de sindicato, inclusive nacional. Depois me aposentei e depois, eu estudei Química, né? A minha formação acadêmica foi nisso. Mas depois que me aposentei, eu me dediquei praticamente de modo integral à militância por direitos humanos das pessoas atingidas pela ditadura e por direitos em geral, inclusive hoje em dia, por exemplo, na questão palestina. E eu escrevi uma biografia do Onestino Monteiro Guimarães, de quem eu fui amiga contemporânea na UNB, e hoje em dia eu estou trabalhando nessa concessão do diploma póstumo de geólogo para ele, que ele, infelizmente, não pôde conseguir enquanto estava vivo. Eu acho muito importante, professora Beth, uma conquista, né, que todos esses movimentos que lutam em defesa dos direitos humanos tiveram em substituir o nome da ponte Costa e Silva por Onestino Guimarães. Eu acho que fez jus à memória de Onestino, colocar o nome da ponte para homenageá-lo e, de fato, dizer que nós não podemos ter nos nossos monumentos nomes de ditadores e torturadores que ceifaram vidas de pessoas no nosso país, não é isso? Sim. Essa é uma das 29 recomendações da Comissão Nacional da Verdade e faz parte da legislação do GDF também. Então, quem quiser ver a sentença do juiz Carlos Frederico Maroja pode encontrar toda essa discussão no site www.onestinoguimarães.com.br. Opa, olha, quem quiser acompanhar, eu vou deixar aqui embaixo, na inscrição do programa de hoje, esta informação para que você possa acompanhar, visitar o site e conhecer essa decisão e muitas outras informações que lá estão disponíveis. Professora Beth Almeida, normalmente, quando a gente tem uma memória triste, nós não gostamos de recordar, não é bom que a gente fique trazendo à tona.
Só que nesse caso do golpe militar de 1964, é importante que a gente relembre essa data, né? E hoje fazem 60 anos de que aconteceu aquele fatídico dia. Por que é importante a gente fazer memória desse fato? Em primeiro lugar, porque é parte da história do país, parte da história do Brasil. Em segundo lugar, porque atingiu a população do país de forma muito intensa, com arroxo salarial, com censura à imprensa e com uma repressão brutal, feroz, contra os opositores desse regime. Então, isso tudo precisa ser lembrado, precisa ser estudado, precisa ser publicizado para que as novas gerações conheçam isso, saibam o que aconteceu e compreendam que não é bom querer militares no poder, porque o que a gente teve de 1964 a 1985 foi péssimo, foi muito ruim. Então, é preciso que a gente saiba tudo o que aconteceu, que houve crimes hediondos contra a humanidade. Esses crimes, infelizmente, não foram punidos. Os responsáveis e os executores desses crimes ficaram impunes, porque no Brasil não aconteceu o que a gente chama de justiça de transição, que aconteceu em outros países aqui da América do Sul, do Cone Sul especificamente, Argentina, Chile, Uruguai. Na Argentina, por exemplo, o general Videla, o Jorge Rafael Videla, foi condenado à prisão perpétua. Ele, inclusive, veio a morrer na prisão. O Pinochet, do Chile, escapou porque ficou doente, não sei lá, e o julgamento dele acabou se atrasando. Mas foi muito importante fazer esses julgamentos, porque é uma forma de passar limpo a história, de saber exatamente o que aconteceu e saber que não se pode querer a volta de golpe militar. Isso é péssimo, isso é completamente nocivo. Uma nação tem que ser livre, os cidadãos têm que poder se expressar, se organizar, reivindicar o seu progresso, a justiça social, a fraternidade, ser solidários entre si, para que se possa ter uma vida feliz, uma vida boa para todas as pessoas. E é preciso explicar também que quem luta por isso, que era o caso do Ernestina Monteiro Guimarães, por exemplo, você lutar por justiça social, por apropriação coletiva das riquezas que são produzidas coletivamente num país, por exemplo, é uma coisa boa. Isso é uma coisa boa, isso não é ruim. Você ter bons salários para quem trabalha, você não ter desigualdade social, você não ter exploração para beneficiar pessoas que são donos de capital, é positivo para um país. É só assim que se pode chegar ao progresso e ao bem-estar geral. É isso. Pois é, é claro que a gente já viu muitos filmes, né, que retratam aquele período, inclusive com cenas fortes de tortura. Agora, teve um fato que me chamou a atenção, professora. Um amigo, né, até um padre, chama Eliésio, ele já faleceu, do Ceará. Ele veio aqui em Brasília, veio visitar um colega, e eu estava com ele no carro, estava no meu Fiatzinho, e sentado do lado, eu estava escutando Caetano Veloso, músicas da década de 70, né? Aquela Silêncio Sem Documento. Eu estava ali no eixão. Ele segurava assim o carro, assim, a frente do carro, e tremia. Eu falava, padre, eu estou a 80 quilômetros, estou na velocidade da via, por que você está tão assustado? Eu não sabia o que tinha acontecido com ele, né? Já idoso, ele disse assim, é porque eu tenho fobia de lugares com muito espaço. Aí eu falo, por quê? Aí ele me falou, na época da ditadura, era um jovem catequista, estava trabalhando na comunidade, e de repente chegou lá a polícia, e simplesmente porque a gente estava trabalhando com
palavras geradoras do Paulo Freire, a gente usando a palavra conscientização, a gente usando a palavra liberdade, nos prenderam. Eu fiquei 15 dias na prisão. Eu não sofri tortura física, mas eu sofri tortura psicológica, que quando eu venho ter essas memórias, isso me dá problemas digestivos, isso me tira o sono, eu fico mal. E aí, então, escutando essa música aqui, passando por essa avenida, a impressão que dá é que eu vou ser preso a qualquer momento. É um trauma que não é indescritível, porque as pessoas que foram seus contemporâneos e contemporâneas viveram, e que nós não podemos deixar passar realmente isso impune. E, de fato, eu reafirmo que a gente trazer presente essa memória é para que a gente nunca mais repita esse fato, sabe, professora? E, por falar nisso, eu queria fazer uma outra pergunta. Recentemente, na história do nosso país, isso é muito recente, que se a gente lembrar 8 de janeiro, mas não só isso, não os últimos, contando 2023, mas de 2022 para trás, nós tivemos muito próximo de ter uma nova ruptura democrática. Graças a Deus, nós tivemos instituições fortes que foram capazes de resistir essa dinâmica de golpe por mais uma vez, né? E eu queria saber, ainda há riscos nessa atual conjuntura de a gente ser impactado por uma nova ruptura democrática? Sem dúvida. Nós temos um Congresso que está a serviço das classes dominantes e a serviço de interesses próprios, pessoais, muitas vezes, que vive acuando o presidente da República. O presidente da República tem que se esforçar muito para manter acordos com esses parlamentares. Os parlamentares comprometidos com a democracia, infelizmente, são minoria no Congresso Nacional. Então, é difícil realmente, dentro do parlamento, manter esse equilíbrio e, fora dele, principalmente, é preciso, digamos assim, tentar fazer um trabalho de aproximação das massas populares que sofrem um processo de doutrinação, sofrem uma campanha midiática muito forte. Eu queria lembrar que no século XX, meados do século XX, se vivia um avanço dos movimentos revolucionários do socialismo. Havia a União Soviética, que tinha feito a sua revolução, inspirada nas ideias de Marx e Engels, e liderada por Lenin, Trotsky e outros revolucionários, fez a Revolução Russa em 1917, em 1949 nós tivemos a Revolução Chinesa, em 1959 a Revolução Cubana, o colonialismo francês foi derrotado no sudeste da Ásia e na Argélia, também em meados do século XX, e na América Latina havia muitos movimentos anti-imperialistas, inclusive armados. Então, houve uma reação do que a gente poderia chamar de internacional capitalista para bloquear esses avanços, justamente. E essa ofensiva foi feroz e sanguinária, como é o império capitalista no mundo. Então, houve perseguição, morte, tortura pelo mundo inteiro afora. Eu acho que a gente pode contar por centenas de milhares os revolucionários que foram assassinados durante esse período todo. E então o século XX acabou se encerrando com a derrubada da União Soviética e com o acirramento das guerras do imperialismo dos Estados Unidos, especificamente pelo mundo todo. Agora, depois disso, depois desse período de muito sanguinário, muito violento, aliás, depois não, concomitantemente, havia até um livro de um ex-diretor da CIA, o Allen Dulles, que
era um manual que ensinava a destruir a União Soviética economicamente, politicamente, democraticamente e a solapar os valores morais ali dentro, apresentar as pessoas que tinham valores morais como gente ultrapassada, retrógrada, que devia ser ridicularizada e deixada para trás. E esse tipo de campanha existe hoje no mundo inteiro, não só no Brasil. Hoje em dia, inclusive, entre a juventude, ser rebelde é ser individualista, é ser intolerante, é não respeitar as diferenças individuais, não ser solidário, se preocupar consigo mesmo e nada mais. E esse tipo de coisa, infelizmente, é propagado em templos religiosos, a valorização do dinheiro, da riqueza, a despreocupação com a colaboração coletiva, a fraternidade, a harmonia entre as pessoas. Isso tudo tem sendo, digamos, desprezado, colocado como coisas que não têm importância, que são coisas para trás. Então, tudo isso contribui para criar nas pessoas esse espírito de querer ser partidário de autoritarismo, achar que ditadura é bom, que as pessoas devem ser, sei lá, punidas severamente por delitos pequenos, sem levar em conta a origem desses delitos, dessas coisas. E, então, é preciso um trabalho muito grande de todas as forças democráticas, partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores precisam ser reconstruídos para que os trabalhadores voltem a ser uma força, a ser ativos na vida social e política brasileira, com suas organizações, independentes de governo, independentes de financiamento governamental. Então, os riscos de ataques à democracia existem no nosso parlamento, existem dentro do próprio Poder Executivo, que não é independente, não é autônomo, e existe no seio da sociedade, com essa mentalidade que se desenvolve hoje em dia entre as pessoas, e inclusive entre os jovens. E é preciso que a gente esteja atento a isso e trabalhe para vencer essa situação. Muito, muito interessante sua colocação, porque você traz um resumo histórico de todos os acontecimentos que confluem para essa situação de risco e traz um elemento que é originário, né? Quer dizer, essas coisas não acontecem em vão. Existe um sistema capitalista, imperialista, que conduz esses processos no mundo inteiro e que mantém democracias frágeis como a nossa em permanente risco. Eu achei muito interessante essa abordagem, de trazer os elementos de resistência que foram conduzidos ao longo da história e o processo ao qual nós estamos enfrentando hoje. Né? E que saídas nós temos para manter um processo de resistência? Talvez, eu acho que você já até respondeu do ponto de vista de fortalecimento das organizações populares, sindicais, né, de trabalhadores. Existem mais algumas outras ferramentas que nós poderíamos trabalhar do ponto de vista das nossas comunidades, dos nossos trabalhos, que a gente, enfim, resistisse mesmo, né? Dá medo acontecer uma coisa daquelas que já teve no nosso país, né? Pois é, Daniel, tem um outro ponto que é a questão da educação, sabe? Os programas escolares, mesmo de universidades, foram muito atingidos, principalmente os do ensino médio e ensino fundamental maior, foram muito atingidos por essa, enfim, esse esforço de desinformação, de formação incompleta ou mesmo distorcida dos jovens, não conhecer o que foi a ditadura
militar, inclusive a outra ditadura de 1945, que acabou enfim, na época do Getúlio, a data que me confundi um pouco, desculpa. Mas os programas de ensino médio precisam conter esses elementos todos. Uma outra questão também é a formação dos militares. As escolas militares, as escolas de polícia, são centros de doutrinação antipopular. Os policiais não têm uma consciência de que a instituição deles existe para defender o povo. Na verdade, eles acham que existem para matar bandidos. E bandidos, na verdade, são as pessoas pobres, as pessoas que vivem na periferia das cidades, as pessoas pretas, as pessoas que são levadas, às vezes, né, a atos antissociais por circunstâncias da vida, né? Por pobreza, por falta enfim, de condições mínimas de dignidade para viver, né? E a polícia, então, assume como seu papel não proteger os cidadãos, as pessoas, mas matar mesmo, explicitamente. Nós já tivemos aqui governadores elogiando a ação policial que chacinou pessoas em lugares. Então, esse tipo de coisa também é um perigo, porque há cidadãos que apoiam essas coisas, acham que resolver a criminalidade é matar bandidos, quando a gente sabe que não é por aí que se deve agir. É preciso que as pessoas tenham condições de dignidade para viver, ter serviços, ter salários, ter emprego, ter casa. E, então, esse tipo de atos de delinquência seriam menos frequentes se as pessoas tivessem uma vida satisfatória, né? E o que eu volto a dizer é que é preciso que os trabalhadores retomem sua organização, os sindicatos se reergam, os partidos políticos procurem penetrar na sociedade, nas escolas, em todos os níveis, nos locais de trabalho de todas as pessoas, nas próprias igrejas, que muitas vezes propagam ideias negativas. Então, eu creio que o fortalecimento da, digamos assim, resistência democrática está no apoio popular. Muito bom. E você está fazendo um trabalho agora de recolhimento de assinaturas para uma diplomação póstuma, né, do companheiro estudante Onestino Guimarães, não é isso? Fala um pouco dessa campanha. Sim, o Onestino Guimarães foi um estudante da UNB e foi um combatente pela democracia, que é contra a ditadura na época, e pelo socialismo democrático, por esses valores que eu já citei: fraternidade, solidariedade, apropriação coletiva das riquezas que são produzidas coletivamente, em vez de deixar que elas sejam apropriadas por poucos indivíduos para se enriquecerem, né? E ele foi perseguido por ter essas ideias, teve que deixar a universidade. Aliás, ele chegou a ser expulso da universidade, porque ele participou da expulsão de um falso professor que existia na UNB, que tinha documentos falsos e tudo. E esse professor foi demitido, mas no mesmo dia da demissão dele, o Onestino foi expulso da universidade. E, então, seria justo que ele recebesse esse diploma póstumo quando faltavam apenas 11 créditos para ele terminar o curso e mais trabalhos de campo que ele não tinha condições de fazer porque não podia frequentar a universidade normalmente, porque era perseguido e preso, né? E, então, esse diploma póstumo seria, como diz o professor José Geraldo de Souza, que é ex-reitor da universidade, a reparação ao dano de um projeto de vida,
Foi o que aconteceu com ele, e foi o que aconteceu a outros estudantes da UNB que chegaram a se formar, que são o Paulo de Tarso Celestino da Silva e a Ieda Santos Delgado. Os dois se formaram em Direito, mas eles foram assassinados, os dois, pela ditadura, por pertencerem a organizações de oposição à ditadura, e eram organizações armadas, e eles então foram assassinados. Então, essas pessoas todas, na verdade, foram mortas por essas ideias. Hoje em dia, não é bem assim, o Estado não se encarrega disso, mas nós temos assassinatos de pessoas por ideias, como foi o caso da vereadora Marielle Franco, do Rio de Janeiro, que foi morta junto com o motorista dela por ter ideias de querer uma distribuição correta das... eu acho que era com relação a moradias lá no Rio de Janeiro, contra milícias e tal. Ela foi assassinada também. Então, a defesa desses valores de fraternidade, de solidariedade coletivos é muito importante para se manter a democracia, para se antever progresso dentro da sociedade, para se antever igualdade, sem discriminação, com respeito às diferenças entre as pessoas, e uma visão de harmonia social, de paz social, de fato. E eu estou deixando aqui embaixo o link para as pessoas, né, assinarem, né? Tem uma campanha de assinaturas para que seja concedido essa petição, né, pela diplomação póstuma de Alexandre Guimarães. Essa campanha de assinaturas, na verdade, é para dar uma visibilidade a esse processo, para publicizar esse processo e para que as pessoas manifestem seu apoio, que é muito importante. Professora, o nosso tempo já caminhou bastante. Queria que você deixasse uma mensagem final aqui para todas as pessoas que estão acompanhando a nossa conversa de paz e esperança nesse dia de hoje. Paz e esperança no dia de hoje é um mote muito importante para todos nós, mas é preciso lembrar que a paz se conquista com a ação. Ninguém pode só desejar a paz e ficar fechado dentro da sua sala, deitado no seu sofá. É preciso que a gente haja, é preciso que a gente vá à rua, anunciar nossas ideias, erguer a nossa voz pela paz, sem perder a esperança. Inclusive, uma paz que é muito importante se conseguir hoje é a paz na Palestina. Uma paz com dignidade para os palestinos. E aqui no nosso país, uma paz para todo o nosso povo, os jovens das nossas cidades, de todas as cores de pele, e as pessoas em geral, com todas as religiões, com todos os pensamentos, crenças e modos de vida. Muito obrigado, professora. Um grande abraço. Esperamos nos encontrar mais vezes aqui no Conversas de Paz e Esperança. Eu é que agradeço a você, Daniel e Gino. Parabéns pelo seu esforço por paz e esperança. Obrigado. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz.